Amém, queridos. Uma boa tarde de quinta-feira a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida e no lar de cada família nessa tarde. A palavra que nós temos hoje, da palavra do Senhor, está em Atos capítulo 8, versículo 26 ao versículo 40, onde fala do eunuco etíope. E diz assim: certo dia, um anjo de Deus disse a Felipe: ao meio-dia de hoje quero que vá àquela estrada deserta que liga Jerusalém a Gaza. Ele foi e deparou com um eunuco etíope que vinha pela estrada. O homem voltava para a Etiópia depois de uma peregrinação a Jerusalém. Ele era ministro daquele país, responsável pelas finanças de Cadance, rainha dos etíopes. Ele viajava numa carruagem e lia o profeta Isaías. O Espírito disse a Felipe: suba na carruagem. Correndo ao lado do veículo, Felipe ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: você entende o que está lendo? Respondeu ele: como, se eu não tenho quem me explique? E convidou Felipe para que subisse na carruagem. A passagem que ele estava lendo era esta: como uma ovelha levada ao matadouro, silencioso como um cordeiro na tosquia. Ele estava quieto, sem dizer nada. Foi ridicularizado e humilhado. Não teve um julgamento justo, mas agora, quem pode contar seus parentes, uma vez que foi tirado da terra? O eunuco perguntou: diga-me, a quem o profeta se refere? A ele mesmo ou a outro? Felipe não perdeu a oportunidade. Partindo daquela passagem, deu testemunho de Jesus. Em certo ponto da estrada, aproximando-se de um lugar com águas correntes, o eunuco disse: olha, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Assim, ordenou ao condutor da carruagem que parasse. Ambos desceram e Felipe batizou ali mesmo. Quando saíram da água, o Espírito de Deus, de repente, levou Felipe. Foi a última vez que o eunuco o viu. Feliz da vida, o eunuco continuou sua jornada, pois agora possuía o que tanto havia buscado. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor está dizendo aqui que esse eunuco estava lendo o livro de Isaías, onde falava de uma passagem que ele tinha dúvida se o profeta Isaías estava falando dele mesmo ou de outra pessoa. Ele não sabia que Isaías, há 600 anos antes de Cristo, já estava falando de Jesus. Ele já estava descrevendo exatamente como Jesus iria para aquela cruz. E ele lia essa passagem, ele buscava algo, ele estava buscando o Messias, mas não tinha quem explicasse. Ele disse: como vou entender se não há quem explique? E Felipe explicou as Escrituras como elas realmente são, o verdadeiro propósito das Escrituras, que todas elas, todo o propósito da Escritura converge em Jesus Cristo, converge na salvação em Jesus Cristo, que é o único que leva a Deus. Quando as Escrituras são explicadas da maneira certa, ela também leva para o lugar certo, que é para a salvação. Hoje ainda um cliente me perguntou sobre a passagem que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ele me disse: o que você acha que isso significa? Eu disse: não se trata do que eu acho, se trata do que realmente a palavra quer dizer. Então que nós possamos ser como Felipe, conhecer as Escrituras para entender exatamente para onde que elas querem levar. Porque Felipe fez isso. Ele aproveitou a oportunidade, falou de Jesus, explicou as Escrituras, e esse eunuco encontrou o que ele tanto queria. Na verdade, todo ser humano, ele procura isso, mesmo sem saber o que está procurando, mas está procurando essa vida e vida e abundância que está em Jesus Cristo. Então que nós precisamos conhecer as Escrituras para quê? Para explicá-las da maneira correta. Felipe explicou da maneira correta. Ele aproveitou a oportunidade, explicou exatamente o que a Escritura significa e para que ela serve. E esse eunuco entregou sua vida para Jesus, foi batizado, e a palavra diz que ele saiu com alegria sua jornada, pois possuía o que tanto havia buscado. Na verdade, ele não sabia o que ele estava buscando, mas ele encontrou. Ele sabia que ele precisava de algo. Todo ser humano precisa preencher um vazio que existe dentro de si, que chama-se um vazio, um espaço deixado para o Espírito Santo de Deus. E esse eunuco encontrou em Jesus, recebeu o Espírito Santo de Deus através do batismo e saiu com sua jornada com alegria.
Então que nós possamos levar essa alegria para muitas e muitas pessoas, conhecendo as Escrituras para explicar exatamente o que elas significam e não aquilo que eu acho. Porque aquilo que eu acho tem muito já no mundo e há muitas maneiras. Se você pode buscar várias coisas na palavra do Senhor, muitas coisas você pode buscar na Bíblia, enriquecimento, cura, mas o que Deus realmente quer te dar através das Escrituras é a salvação em Cristo Jesus, uma filiação em Deus através de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, uma ótima tarde e uma excelente noite a todos.